cristãos afinal. Salve a vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu no paz um aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duelam forte, mais forte, é vida que vence a morte. O rei da vida cativo foi morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, do túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado no chão o lençol. A Cristo que leva aos céus, caminha na frente dos seus. Cristo ressuscitou de verdade, ó Cristo, tem de piedade. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilos enfim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que estão na igreja podem sentar-se. A ressurreição de Jesus, com toda a sua maravilha, com todo o seu esplendor e também a alegria que é própria desse dia, embora seja um dia de festa por excelência,
para nós também nos impõe obrigações, no sentido positivo da palavra. Se nós ressuscitamos com Cristo, precisamos esforçar-nos por alcançar as coisas do alto, aspirar às coisas do céu e não às coisas da terra, disse o apóstolo Paulo. Mas é interessante a condicional que o apóstolo coloca: se ressuscitastes. Porque hoje, cada um sabe se realmente ressuscitou com Cristo ou não. Sabe se foi capaz de mudar, ainda que um pouquinho, ou não. Buscar as coisas do alto significa lembrar-se que nós estamos neste mundo apenas de passagem, que a nossa vida definitiva será lá, junto de Deus, para onde, de certa forma, Jesus ressuscitado já nos levou. Esta é a maior alegria de celebrar a Páscoa, porque se Ele é a videira e nós os ramos, como Ele diz em João 15, e Ele já está lá, também todos nós já estamos, porque quando ressuscitou, Ele nos levou todos consigo. Mas agora é conosco fazer todo o possível para permanecer com Ele na eternidade. E este possível é justamente buscar as coisas do alto, que significa, como diz o próprio apóstolo na mesma carta aos Colossenses, revestir-se de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, aprender a suportar os outros, perdoar-se mutuamente, revestir-se de caridade, que é o vínculo da perfeição, e ser agradecidos. Ele diz isso em Colossenses 3. O evangelho que ouvimos, segundo João, mostra antes de mais nada que a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, assim começa o episódio da narração. E daqui emana para nós cristãos a importância do domingo, como o dia do Senhor por excelência. Mas ao mesmo tempo, o evangelista quer mostrar que com a ressurreição de Jesus, nós iniciamos um novo tempo, não só do ponto de vista cronológico, mas também iniciamos um kairos, porque a ressurreição de Jesus em si mesma, ela é a nova criação de Deus. A criação primeira foi criada em 7 dias, a ressurreição de Jesus é como se fosse o 8º dia desta criação. E por isso, inclusive, que a alegria deste mistério vai se estender até domingo que vem, quando celebraremos a 8ª da Páscoa. Esta semana inteira, nós celebramos a única festa, a única solenidade da Páscoa. São todos dias pascais. E para provar isso, vocês observem que no relato em que Jesus se encontra com Maria Madalena, por exemplo, existem coincidências bastante grandes entre a narração da criação que se dá no Gênesis e a narração da ressurreição de Jesus. Lembrem-se que, por exemplo, lá em Gênesis, a criação se dá num jardim, o jardim do Éden. Na ressurreição também, Jesus foi sepultado num jardim, e é lá que Madalena vai encontrar-se com ele. Na ressurreição, Maria Madalena confunde Jesus com o jardineiro. Estão lembrados disso? Função que lá no Gênesis quem exerce é o próprio Deus, já que é Ele quem tudo cria e cultiva. Aqui no Jardim da Ressurreição está apenas um casal, Jesus e Maria, somente os dois que conversam. Assim como lá no Gênesis também só estão Adão e Eva, e assim por diante, né? Então, as coincidências não são por acaso, é para sinalizar que com a ressurreição começamos um novo tempo. E o evangelho de hoje é importante para a gente constatar a situação de desespero que havia na comunidade logo que Jesus ressuscita, ou melhor, logo que Jesus morre, né? A gente vê a fala de Madalena hoje: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Madalena não está falando apenas por ela, mas também pela comunidade toda, que está triste e sem esperança pela morte de seu mestre. Vejam que ela está sozinha, mas ela fala no plural. Não sabemos onde o puseram. A fala de Madalena, mais do que uma preocupação com o corpo de Jesus em si mesmo, querer encontrar o corpo, era muito mais a externalização da tristeza no qual todos se encontravam, presos ainda no episódio da morte daquele em quem tinham entregado a sua vida. O mesmo vai acontecer em outros episódios também da ressurreição, como, por exemplo, quando 2 discípulos decidem voltar para Emaús, deixar Jerusalém e voltar para Emaús. Voltar para Emaús não é só deixar a terra para poder voltar à sua terra, mas é voltar à vida antiga. Por isso que o verbo é justamente voltar, é deixar todo o projeto de Jesus para voltar à vida antiga. Eles dizem isso a Jesus no caminho: já faz 3 dias que essas coisas aconteceram e até agora não aconteceu foi nada, né? E lá a tristeza é tanta daqueles 2 discípulos, vocês se lembram desse episódio,
que eles sequer são capazes de reconhecer Jesus que se coloca no meio deles, caminha, conversa e etc. Né? E quando eles reconhecem Jesus a partir do pão, o que eles fazem? Voltam para Jerusalém, ou seja, retomam o caminho de seguimento de Jesus. O mesmo acontece naquele outro episódio que os discípulos estão reunidos e Pedro diz, vou pescar, o episódio da pesca milagrosa, e os outros todos vão pescar com Pedro. Ir pescar não é só simplesmente ir se distrair, mas é deixar o projeto de Jesus e voltar à vida antiga, afinal de contas eles eram todos pescadores, né? Então, ir pescar, voltar para Emaús, roubaram o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram, são todas falas para exprimir a tristeza e até a falta de compreensão e de fé nas promessas que o Senhor havia feito. Agora, o episódio entre Jesus e Madalena hoje é interrompido para narrar a cena dos dois discípulos que, ao saberem da notícia, correm em direção ao túmulo. Correm Pedro e o discípulo que Jesus amava. A tradição identificou esse discípulo com João, mas em momento algum a Bíblia diz que é João. A Bíblia sempre diz, o discípulo que Jesus amava. Esse discípulo, ele é o que está ao lado de Jesus durante a última ceia e reclina sobre o peito dele. Na paixão ele consegue estar próximo de Jesus, enquanto todos os outros fogem, inclusive Pedro, que o trai. É a este discípulo que Jesus entrega a Maria como mãe. É ele também que está próximo da cruz quando Jesus morre. E na aparição do lago que eu mencionei há pouco, quando eles decidem ir pescar, é o discípulo amado quem reconhece Jesus e diz, é o Senhor. O discípulo amado não tem nome, ele não tem nome. Porque embora a gente, repito, o identifique muitas vezes com João, que na verdade é um erro, o discípulo amado não tem nome porque ele é o ideal do discípulo. Deveríamos ser todos nós, você, eu, todos. Reduzir o discípulo amado a João, eu gosto de dizer que é até pecado, né? Porque o discípulo amado deveríamos ser você e eu. E por que esta imagem? O discípulo que Jesus amava. Porque o amor sempre vai à frente. O amor se antecipa, como fez ele hoje, quando soube que o corpo do Senhor havia sumido. Imediatamente saiu correndo, mais depressa do que Pedro, a Bíblia registra. Porque o amor corre, se antecipa. Mas ao mesmo tempo o amor sabe esperar o tempo de cada um. Ele chega primeiro, mas ele espera que Pedro chegue e entre. E é importante a gente notar as diferenças nas posturas. Pedro entrou primeiro, e o texto diz, Pedro entrou e viu as faixas de linho no chão. Aí o texto continua. Depois entrou também o discípulo que Jesus amava. Ele viu e acreditou. Porque quem ama, crê. Por isso que eu disse, o discípulo amado deveríamos ser você e eu. Que não só vemos ou contemplamos a ressurreição de Jesus, mas acreditamos e a assumimos como fato da nossa vida. E aqui existe ainda um outro detalhe bonito. O evangelista acena ao dado de que o sudário que havia coberto a cabeça de Jesus não estava separado com os panos de linho no chão, mas estava enrolado num lugar à parte. O evangelho diz isso, né? Segundo se relata dos costumes judaicos, durante uma refeição, os nobres que tinham escravos, quando saíam da mesa e deixavam o guardanapo enrolado ou se não jogado, significava para os empregados que eles podiam recolher a mesa, porque eles já haviam terminado e, portanto, não iam mais voltar à mesa. Agora, quando os nobres saíam da mesa, mas deixavam o guardanapo dobrado, significava que eles ainda iriam retornar. Então, os escravos não retiravam a mesa. Alguns dizem que Jesus teria deixado o sudário dobrado à parte, justamente para sinalizar que ele voltará. Obviamente que não dá para afirmar que isso é verdade. Não podemos afirmar com total convicção, mas que a gente acredita que ele voltará, isso sim, sem dúvidas. E como diz até aquela canção bonita do Padre Jonas, né? O Senhor virá e ele não tardará. Numa das canções mais famosas do Padre Zezinho, que acho que todo mundo conhece, que é Um Certo Galileu, um certo dia à beira-mar, acho que todo mundo conhece essa música. É interessante ele dando depoimento dizendo que alguns bispos do Brasil se aproximaram dele e se queixaram, porque ele vai narrando a vida de Jesus, mas a música terminava com a morte de Jesus. E ele contando diz que os bispos chegaram até ele e disseram assim, você matou Jesus e não falou dos outros dogmas, das outras verdades de fé. E ele dá o depoimento dizendo que aquilo começou a inquietá-lo, porque afinal de contas os bispos tinham razão, né? A morte não teve sobre Jesus a última palavra.
E antes de adoecer, como vocês sabem, o Padre Zezinho teve um AVC, hoje está mais limitado, nem pode cantar mais, inclusive. Mas antes de adoecer, ele acrescentou a essa música uma nova estrofe, para poder falar da ressurreição. E, mais do que isso, obviamente, ele conseguiu resumir em poucas palavras as maiores verdades de nossa fé. E com essas palavras que ele inseriu na canção, eu também encerro. Ele escreveu: vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias, à vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, e está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Amém.